O mito da hidratação diária, e o que fazer certo. 1. O começo de tudo. Era uma tarde quente em São Paulo. O sol batia forte nas calçadas do bairro de Pinheiros, e as pessoas andavam mais devagar, suando sob o calor. Dentro de uma pequena academia de rua, o professor Marco enxugava o rosto com uma toalha enquanto observava seus alunos. Pessoal, não esqueçam, bebam água. Gritou ele, levantando sua garrafa transparente. 2 litros por dia, no mínimo. Se não, desidrata, dá dor de cabeça, cansaço. Na esteira ao lado, a Dona Maria, uma senhora de 60 anos que mal conseguia correr 10 minutos, assentiu com a cabeça, mesmo sem entender direito. 2 litros, professor? Mas eu nem sinto sede assim. Respondeu ela, ofegante. Sede já é sinal de desidratação, Dona Maria. Disse Marco, firme. Tem que beber antes de sentir vontade. Dona Maria olhou para a garrafa, depois para o relógio. 2 litros? Isso é quase uma garrafa de refrigerante cheia. Pensou, desanimada. Do outro lado da academia, o jovem Lucas, 22 anos, musculoso e cheio de energia, tomava um gole enorme da sua garrafa de 3 litros. Eu tomo 5 litros por dia, professor. Hidratação é tudo. Gabou-se, mostrando os músculos. Marco sorriu, orgulhoso. Isso aí, Lucas. Seu corpo agradece. Mas Dona Maria só suspirou. Como é que eu vou tomar tudo isso se já corro pro banheiro toda hora? 2. A dúvida que não saiu da cabeça. No dia seguinte, Dona Maria estava na feira, escolhendo frutas, quando viu sua amiga Carla, enfermeira aposentada, examinando melancias. Carla, minha filha, me ajuda aqui. Chamou Dona Maria, aproximando-se. O professor da academia falou que tenho que tomar 2 litros de água por dia. Mas eu não aguento. Carla riu, balançando a cabeça. 2 litros? Quem inventou essa regra? Perguntou, pegando uma fatia de melancia para provar. Todo mundo fala isso. Até na TV. Insistiu Dona Maria. Maria, escuta aqui. Carla baixou a voz, como se fosse contar um segredo. Isso é um mito. Não existe uma quantidade certa para todo mundo. Depende do corpo, do clima, do que você come. Dona Maria franziu a testa. Mas e a desidratação? O professor falou que se não beber, o rim para de funcionar. Carla suspirou. Os rins não param de funcionar assim, não. O corpo é inteligente, Maria. Ele avisa quando precisa de água. E não é só água pura que hidrata, viu? Essa melancia aqui, por exemplo, é quase toda água. Sopa, fruta, até café conta. Dona Maria olhou para a melancia, depois para a garrafa d'água que carregava na bolsa. Então eu não preciso me torturar com 2 litros? Não precisa não. Carla sorriu. Bebe quando tiver sede. E presta atenção no xixi, se estiver claro, tá tudo bem. Se estiver escuro, bebe um pouco mais. Simples assim. Dona Maria sentiu um alívio enorme. Por que ninguém me falou isso antes? 3. O exagero de Lucas. Enquanto isso, na academia, Lucas não estava nada bem. Ele tinha seguido à risca o conselho de beber 5 litros por dia. Mas, nos últimos dias, sentia uma fraqueza estranha. Sua cabeça doía, e ele acordava várias vezes à noite para ir ao banheiro. Professor, acho que tô doente. Confessou, segurredo na barra de apoio. Marco olhou preocupado. Mas você tá hidratado, né? Tomando seus 5 litros? Tomo. Mas tá ruim. Carla, que tinha chegado para se inscrever na academia, ouviu a conversa e se aproximou. Moço, quantos litros você bebe por dia? 5. Às vezes mais. Respondeu Lucas, orgulhoso. Carla regalou os olhos. 5 litros? Você tá maluco? Mas todo mundo fala que água nunca é demais. Defendeu-se Lucas. Demais é ruim, sim. Explicou Carla. Beber água além do que o corpo precisa pode até matar. Chama-se intoxicação por água.
O sódio do sangue fica muito baixo, e aí a cabeça dói, dá náusea, pode até desmaiar. Lucas ficou pálido. Sério? Sério. Carla cruzou os braços. O corpo precisa de equilíbrio. Água demais é como encher um balde até transbordar. Não adianta nada. Marco coçou a cabeça, confuso. Mas sempre falam que tem que beber muito. Falam, mas não é verdade. Carla suspirou. A gente perde água suando, respirando, fazendo xixi. Mas repõe comendo, bebendo. Não precisa contar gota por gota. Lucas olhou para sua garrafa de 3 litros, meio cheia. E agora? Agora você bebe quando tiver sede. Disse Carla. E come coisas com água, como fruta, legume. O corpo sabe o que faz. 4. A verdade sobre a hidratação. Naquela noite, Dona Maria e Lucas se encontraram por acaso no mercadinho do bairro. Ela comprava um pedaço de melancia e ele, um suco de laranja natural. Olha só, a gente tá fazendo a mesma coisa. Riu Dona Maria. Lucas sorriu, aliviado. Acho que a gente tava exagerando sem necessidade. Eu também. Dona Maria balançou a cabeça. Pensei que ia morrer se não tomasse 2 litros. Agora sei que não é bem assim. E eu achando que quanto mais água, melhor. Lucas deu uma risada. Quase me afoguei de tanto beber. Os dois riram, e Dona Maria apontou para a melancia. Vou fazer um suco dessa aqui. Hidratação gostosa. Boa ideia. Lucas pegou uma maçã. E eu vou comer isso. Também conta. Enquanto saíam do mercadinho, Carla passou por eles, carregando uma sacola com legumes. Já aprenderam a lição? Brincou. Aprendi. Respondeu Dona Maria. Água é importante, mas não precisa virar obsessão. Isso. Carla aprovou. O corpo fala. A gente só precisa ouvir. 5. O fim do mito. Na semana seguinte, na academia, Marco reuniu todo mundo antes do treino. Pessoal, eu tava errado. Admitiu, segurando sua garrafa. Não é 2 litros para todo mundo. Não é 5 litros para quem malha. É beber quando sentir sede e prestar atenção no corpo. Dona Maria sorriu, aliviada. Lucas, que já não acordava mais à noite para ir ao banheiro, levantou a mão. Professor, e se a gente não sentir sede? Aí a gente lembra de beber um pouco. Respondeu Marco. Mas sem exagero. E comida com água também vale. Carla, que tinha se tornado uma presença constante na academia, acrescentou. E olha a cor do xixi. Claro, tá bom. Escuro, bebe mais. Rosa? Corre pro médico. Todo mundo riu. Rosa? Perguntou um aluno novo. É brincadeira, menino. Carla riu. Mas se tiver sangue, é sério. Marco balançou a cabeça, sorrindo. A partir de hoje, a regra aqui é, ouça seu corpo. Ele sabe mais do que a gente. Dona Maria pegou sua garrafa, tomou um gole pequeno e falou. Agora sim faz sentido. E, pela primeira vez, ela não se sentiu culpada por não ter terminado a água do dia. O que aprendemos? 1. Não existe uma quantidade mágica de água para todo mundo. Depende do peso, do clima, da atividade física e até da comida que você come. 2. Sede é o sinal do corpo. Se não estiver com sede, não precisa forçar. Se estiver, beba. 3. Comida também hidrata. Frutas, legumes, sopas e até café contam para a hidratação. 4. Água demais faz mal. Beber além do necessário pode causar dor de cabeça, náusea e até problemas sérios. 5. Preste atenção no xixi. Claro igual hidratado. Escuro igual beba mais. Outros sinais, como sangue, são motivo para procurar um médico. No final das contas, a melhor regra é: beba quando sentir vontade, coma bem e deixe o corpo trabalhar do jeito que ele sabe. Porque, afinal, ninguém precisa se afogar para ficar hidratado.
A história do João e a garrafa de 2 litros. João era daqueles caras que levava a sério tudo que lia na internet. Se um site dizia que água com limão em jejum queimava gordura, ele espremia 3 limões. Se um influencer falava que tomar 4 litros de água por dia deixava a pele de bebê, ele enchia a garrafa e saía por aí como um camelo em missão. Só que João não era camelo. Era um cara de 70 quilos, que trabalhava em um escritório com ar-condicionado e só fazia exercício quando tropeçava na calçada. Um dia, depois de passar o almoço inteiro indo ao banheiro, graças aos seus 3 litros de água matinais, ele resolveu desabafar com a colega de trabalho, a Ana. Ana, eu tô exausto. Não aguento mais essa garrafa. Todo mundo fala que tenho que terminar ela, mas eu não consigo. E ainda por cima, minha urina tá mais clara que água de cocô. Ana, que era enfermeira e já tinha visto cada uma, olhou para ele e soltou. João, você tá virando um chafariz ambulante. Para com isso. Mas todo mundo fala que 2 litros é o mínimo. Ele reclamou, cutucando a garrafa como se fosse a culpada. Quem é esse todo mundo? Ana cruzou os braços. Seu corpo não é igual ao do Cristiano Ronaldo, meu amigo. Você suando na frente do computador ou ele correndo 20 quilômetros por dia? João coçou a cabeça. Bom, eu suando é mais quando o chefe manda relatório urgente. Exato. Ana pegou a garrafa dele e guardou na bolsa. Agora você só bebe quando tiver sede. E para de contar mililitro como se fosse remédio. Mas e se eu desidratar? João já estava ficando nervoso. Você come melancia no almoço, toma café de manhã, come arroz com feijão. Isso tudo tem água. Seu corpo não é burro, João. Ele avisa quando precisa. João suspirou, aliviado. Mas ainda tinha uma dúvida. E essa história de que água emagrece? Ana riu tão alto que o chefe espiou pela porta. Água não emagrece, não, meu caro. O que emagrece é você parar de encher a cara de refrigerante e comer menos bobagem. Água ajuda, mas não faz milagre. Agora, se você quiser mesmo perder peso, começa por aí, ela apontou para o prato dele, cheio de pão de queijo e biscoito recheado. João olhou para o prato. Depois, para a garrafa vazia na mesa da Ana. Então, posso jogar essa coisa fora? Pode. Ou então usa para regar planta. Ana sorriu. Mas se um dia você sentir sede, bebe. Sem neurose. João jogou a garrafa no lixo. E, pela primeira vez em meses, não se sentiu culpado por não ter terminado a água do dia. O que mais precisa saber? 6. Idade importa. Crianças e idosos às vezes não sentem sede direito. Ofereça água, mas sem forçar. Suco natural ou água de cocô também valem. 7. Álcool desidrata. Se bebeu ontem, hoje seu corpo vai pedir mais água. Não é frescura, é ciência. 8. Doença ou medicamento? Alguns remédios, como diuréticos, fazem você perder mais água. Nesse caso, o médico é quem diz quanto beber. 9. Atleta não é você. Se malha pesado, aí sim precisa repor. Mas se seu exercício é subir escada porque o elevador quebrou, não precisa exagerar. 10. Confie no seu corpo. Ele é mais esperto que a maioria dos posts de rede social. No fim, hidratação é como comer, ninguém precisa de um manual para saber quando está com fome ou com sede. O problema é quando a gente começa a achar que sabe mais que o próprio corpo. E aí, vai continuar contando gotinhas ou vai deixar a vida fluir? Mas e a cor da urina? Todo mundo fala que tem que ser clarinha. Ah, isso é outro papo. Urina muito escura pode ser sinal de pouca água, sim. Mas não precisa virar obsessão. Se tá amarela como limonada fraca, tá tudo certo. Se tá igual Coca-Cola, aí bebe um copo. E se eu não sinto sede? Tem gente que não sente. Idosos, por exemplo, às vezes perdem essa noção. Ou quem fica muito ocupado e esquece. Nesse caso, dá uma olhada no relógio, um gole a cada 2 horas já ajuda. Mas sem alarme, sem estresse. E essa história de 2 litros por dia? Esquece. Isso é média.
Tem dia que você bebe mais, tem dia que bebe menos. O corpo ajusta. O importante é não ficar se castigando por não atingir meta. Água não é tarefa de escola. Mas e quem vive com a garrafa na mão, tomando a todo minuto? Pode até ser que tá exagerando. Beber água demais também faz mal, dá dor de cabeça, cansaço, até intoxicação. Sim, isso existe. O corpo não é balde sem fundo. Então como é que faz? Simples, bebe quando tá com sede. Oferece água pra criança, pro velho, pro doente. No calor, na malhação, no ressecamento, dá uma forçada. Fora isso, relaxa. O corpo avisa. E se eu gosto de café, chá, refrigerante? Tá valendo. Tudo isso tem água. Claro, água pura é melhor, mas não precisa cortar o que gosta só por causa de um mito. Equilíbrio, sempre. Então no fundo é isso, ouvir o corpo e não virar louco atrás de regra? Exatamente. Hidratação não é matemática. É senso comum. Se tá com a boca seca, bebe. Se tá suando, bebe. Se tá tudo normal, não precisa ficar contando mililitro. E se eu ainda tiver dúvida? Pergunta pro médico, não pro Google. E lembra, o corpo humano sobreviveu milhares de anos sem aplicativo de água. Ele sabe o que tá fazendo. Então posso jogar minha garrafa com marcação de horário no lixo? Pode. E se quiser, troca por um copo de água gelada bem na hora que der vontade. Sem culpa, sem neurose. Porque no final, água é vida. Mas vida não é só água. E o café? Todo mundo fala que desidrata. Ah, esse é clássico. Café é água também, só com um pouco de cafeína. Se tomar demais, pode dar vontade de fazer xixi mais vezes, mas não vai te deixar seco igual um deserto. Tudo depende da quantidade. Então posso tomar meu cafezinho de manhã sem medo? Pode. Até ajuda a acordar. Só não vive só de café, né? Varia um pouco. E suco natural? Vale como hidratação? Claro. Fruta tem água, tem vitaminas. Melhor que refrigerante, com certeza. Mas se um dia der vontade de um refri, não precisa se culpar. A vida é curta para só beber água com limão. E se eu esquecer de beber água o dia todo? O corpo avisa. Dor de cabeça, cansaço, boca seca. Aí é só pegar um copo e resolver. Não precisa de alarme no celular para lembrar que tá vivo. E quem faz exercício? Tem que beber quanto? Não tem número mágico. Se suou muito, bebe até a sede passar. Água, isotônico, cocô. O que tiver à mão. O corpo é esperto, ele pede o que precisa. Então não precisa pesar antes e depois do treino para saber quanto perder? Só se for atleta de alto rendimento. Para a maioria das pessoas, é frescura. Bebe quando tiver sede, pronto. E essa história de urina clara? É um sinal, mas não é lei. Urina muito escura pode ser falta de água, mas também pode ser outras coisas. Se tiver dúvida, médico de novo. Não adianta ficar olhando pro mijo igual quem lê borra de café. Então no fundo, hidratação é mais simples do que parece? Muito. A gente complica tudo. Água é importante, mas não é o centro do universo. Come bem, dorme bem, se mexe um pouco. O resto vem junto. E se eu gostar de beber água mesmo assim? Ótimo! Bebe à vontade. Só não precisa transformar isso numa obsessão. Água é para ajudar, não para estressar. Então tá. Vou parar de contar copos e viver. Isso aí. E se der sede, bebe. Se não der, não bebe. Simples assim. Obrigado, doutor. Ou melhor, obrigado por descomplicar. Imagina. A vida já é complicada demais pra gente inventar mais regra. Vai lá, toma um copo d'água, ou um café. O que der na telha. O cara saiu do consultório mais leve. Não só por causa da conversa,
mas porque finalmente entendeu que não precisava carregar uma garrafa de 2 litros para todo lado como se fosse um acessório de moda. No caminho para casa, passou numa padaria. O calor tava de rachar. Ele olhou para o balcão cheio de sucos, águas de cocô, refrigerantes. Antes, teria pegado a maior garrafa d'água possível, como se fosse uma missão. Agora, hesitou. Tá com sede? Perguntou o atendente, já pegando um copo descartável. Na verdade, tô mais com vontade de um suco de laranja. Gelado. Bom pra você. Aí já mata a sede e ainda come uma fruta sem saber. O cara riu. Era verdade. Tomou o suco devagar, sentindo o gosto doce e azedo na boca. Não mediu quantos mililitros eram. Não calculou se aquilo ia contaram para sua cota diária. Só bebeu porque tava bom. Chegou em casa e a esposa tava na cozinha. Ué, não trouxe sua garrafa gigante hoje? Brincou ela, mexendo uma panela. Não precisei. O doutor falou que água não é religião. Sério? E você acreditou? Acreditei. Ele falou para beber quando der sede. Não quando o aplicativo avisar. Ela riu, jogando um pedaço de cenoura na boca dele. Então tá explicado porque você vive esquecendo de encher a garrafa. Pensei que fosse preguiça. Era. Mas agora é filosofia de vida. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Bom, então hoje tem sopa. E suco de maracujá. Se der sede, bebe. Se não der, come mais pão. Perfeito. Finalmente uma dieta que eu entendo. Jantaram sem falar em hidratação, em copos, em cores de urina. Falavam de trabalho, de um filme que tinham visto, do cachorro que estava dormindo no sofá como se fosse dono da casa. Depois, ele foi tomar banho. A água quente relaxou os músculos. Não pensou em quantos minutos podia ficar debaixo do chuveiro para não desidratar a pele. Só deixou a água correr até esquentar direito. Quando saiu, a esposa estava na cama lendo. Vou buscar água? Perguntou ela, já levantando. Não. Se der sede, eu levanto. Ela deitou de novo, sorrindo. Tô gostando desse novo você. Eu também. E dormiram. Sem alarmes para beber água, sem culpas por não ter tomado 2 litros, sem medos de acordar desidratado. No dia seguinte, ele acordou, esticou o corpo e foi até a cozinha. Tomou um café preto, forte. Depois, um copo d'água. Não porque tinha que tomar. Porque deu vontade. Era isso. Não tinha mais mistério.